irmãos, que nesta noite o Senhor dispense uma bênção especial sobre todos nós que aqui estamos. E a você que também, em espírito e em verdade, participa deste culto pela internet. Eu acho que eu não vou mais nunca dizer a ninguém ali na porta ou aqui que eu estou com afta. Que o que eu já ouvi de remédio para afta. Agora, hoje foi inédito. Eu recebi uma receita inédita para afta. Depois eu fiquei pensando, será que essa pessoa já fez esse teste mesmo? A receita para afta é pegar uma bananeira nova, antes de parir o cacho, e tirar a noda da bananeira nova, antes de botar cacho, lá no tronco, e colocar no lugar da afta. Foi a primeira vez que vi. Agora, aqui em Salvador, onde eu achar uma bananeira... Sensacional, viu? Fica o cuidado da pessoa, né? Para comigo, a preocupação. E eu disse para ela, então, por favor, arranje a bananeira e traga, porque eu vou agradecer, viu? Vou tentar, tudo eu tento. Porque as receitas comuns, como gengelone, oral, omicilon A, várias eu já tentei, mas até hoje... Mas eu agradeci pela atenção. Se alguém tiver uma bananeira nova por aí, quiser me trazer, eu ainda aceito. Qualquer coisa que sirva. E também quero fazer destaque aqui, antes de estudar a Bíblia com vocês, de um golpe que eu recebi essa semana, fulminante, como diz Aldeir. Tem uma irmã aqui da igreja que visitou essa semana passada. E aí foi para o interior e passou pelo interior de Sergipe. E aí ela viu uma placa, num dos interiores, uma placa que dava entrada, dava acesso à cidade, ao povoado. E a placa dizia assim, Povoado Pedrinhas. E a pessoa resolveu parar para tirar foto, para trazer para mim, Povoado Pedrinhas. Achando que Pedrinhas não é uma cidade e aqui é um povoado. Eu fiquei muito triste que a pessoa acha que é um povoado, a minha grande cidade, né? E eu expliquei que é mais ou menos como Nova York. Tem um interior do Piauí que se chama Nova York. Proporção à parte, mas mais ou menos assim. Mas eu quero dizer que Pedrinhas é uma cidade autônoma, independente, por favor. Irmãos, o que eu vou falar com vocês nesta noite se encontra no livro do Gênesis. Gênesis, capítulo 21. A partir do verso 8. Que diz assim, Agar no deserto. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho.
Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco. Porque dizia: assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Que através dessa porção da Escritura, o Espírito Santo traga uma mensagem para nós nesta noite e nos alimente. Amém. Queridos, a mensagem desta porção, deste texto, começa no capítulo 16 do mesmo livro. A história diz que Sarai, a mulher de Abraão, era estéril, não tinha filhos, já era avançada na idade. E ela mesma chamou a Abraão, que antes se chamava Abrão, e lhe propôs entregar-lhe a sua serva, que era uma serva que cuidava dela, uma egípcia, e ter um filho com ela. Abraão anuiu ao conselho de Sarai, coabitou com a escrava, que se chamava Agar, e ela concebeu. Abraão tinha 86 anos quando isso aconteceu. O tempo passou. E Deus tinha dado uma promessa a Abraão, que dele Deus faria uma grande nação. E Abraão resolveu ajudar Deus, fazendo do seu jeito, porque demorava a promessa. E o menino cresceu. O menino se chamava Ismael. Curiosamente, um nome dado pelo anjo do Senhor. Quando você lê a história de Agar, quando ela engravidou, o texto diz
ela resolveu na presença de Sara, fazer ceninhas de ciúme, porque Sara não gerava. E então Sara resolveu expulsá-la de casa. E ela foi expulsa de casa, grávida, e foi para o deserto. E o texto diz que o anjo do Senhor foi ao encontro de Agar. No texto, 3 vezes é encontrada a expressão, o anjo do Senhor então lhe disse. O anjo do Senhor então disse mais a Agar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor. Segundo os nossos teólogos, essa expressão, o anjo do Senhor, é uma teofania. O que é uma teofania? É uma aparição de Deus aos seus escolhidos, ou a alguém a quem Ele quer se revelar, na pessoa de Jesus. E onde você encontrar no Velho Testamento a expressão, o anjo do Senhor, artigo definido e anjo com o A maiúsculo, é uma teofania. Vou dar um exemplo. Por que é que não é um anjo qualquer, mas é o próprio Deus? Naquela aparição de o anjo do Senhor que lutava com Jacó no Val de Jaboque, lutava com ele um homem, etc. E mais na frente o texto diz assim, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus. Era Deus lutando com ele. E aqui nesse texto do capítulo 16, o anjo do Senhor aparece a Agar, e depois o anjo diz assim, verso 11, disse-lhe ainda mais o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. E depois, ela mesma diz assim, então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava, tu és Deus que vê. Então não era um anjo, nem arcanjo, nem serafim, nem querubim. O anjo do Senhor era o próprio Deus, falando ali do caso com Agar. Isso se chama teofania, entre tantas e tantas que acontecem na história do povo de Deus. Deus se revelando ali. O nome Ismael não foi um nome escolhido por Agar. Foi um nome que o próprio Deus revelou para ela ali. Havia um propósito. E quando você passa muitas páginas da sua Bíblia e vai até a carta de Paulo aos Gálatas, você vai encontrar ali um trecho inteiro falando sobre Sara e Agar. E o texto de Gálatas, de Paulo aos Gálatas, diz que Sara e Agar são uma metáfora, uma analogia, uma representação de 2 realidades espirituais, conquanto ambas tenham sido pessoas reais. Mas elas apontavam para realidades futuras e espirituais. Realidades essas que eu vou pontuar nesta noite aqui para nós. Está no capítulo 4 da carta de Paulo aos Gálatas. Diz que uma representa a escrava e outra a livre. Mas ambas estão dentro de uma aliança que Deus fez. E isso é verdade mesmo. Porque Deus apareceu a Sara, fez uma promessa de que ela conceberia, daria à luz um filho, fez a promessa a Abraão, e depois Deus aparece a Agar, e lhe faz uma promessa. Veja, por exemplo,
o verso 10 do capítulo 16, quando o anjo do Senhor disse a Agar: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. É uma expressão muito semelhante ao que o próprio Deus disse também a Abraão a respeito do filho que lhe daria. Faria dele uma grande nação, que se ele pudesse contar as estrelas dos céus, assim seria também a sua descendência. Você vai encontrar Deus aparecendo a Abraão, fazendo uma promessa também com respeito a Ismael. Deus falando não agora a Agar, mas falando diretamente a Abraão a respeito de Ismael. Querem ver isso? É só conferir. Por exemplo, capítulo 17, o verso 20. Quando Deus diz a Abraão: quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Então Deus faz uma promessa a Abraão. Abraão se precipita por tornar, ou achar, ou julgar demorado o cumprimento dessa promessa. Tem um filho com uma escrava egípcia, mas Deus depois faz uma promessa também a ela, por causa de Abraão. E nós temos então 2 povos, 2 grandes promessas, partidas de uma mesma raiz. Você passa várias páginas e você vai encontrar os descendentes de Ismael, que aparece no capítulo 25 do mesmo livro. Descendentes de Ismael. E vem a relação das famílias dos povos que de Ismael descenderam. Aí o que é que você vai descobrir, olhando a genealogia, analisando essas promessas? Uma coisa curiosa. 2 nações, 2 povos, saíram de uma mesma raiz, de um mesmo tronco. Você olhando para a história, o que é que você vai encontrar? Árabes e judeus partem do mesmo tronco. Até hoje, 2010, essas 2 nações brigam entre si pelo direito da terra e pelo direito da promessa. Cultuam deuses diferentes, mas atribuem a posse, o domínio, o direito à promessa que receberam. Ambos. Porque dos descendentes de Ismael e de Isaque, eles vão caminhando paralelamente na história. E Deus fez promessa realmente a ambos. E vocês veem hoje, judeus e palestinos, árabes, cristãos, disputando poder por causa de uma mesma promessa. Aí vem o texto que eu li, que foi o capítulo 21. Nasceu Isaque. Abraão agora tinha 100 anos. Ismael tinha 13, ia fazer 14 anos. Já era um adolescente. E depois do nascimento de Isaque, Ismael, dentro de casa, começou a zombar do bebê, do menino que tinha nascido. E aquilo contrariou muito a Sara. E não havia mais espaço para conviverem ali. E quando Isaque cresceu e foi desmamado,
não sabemos quanto tempo já havia passado, mas Ismael já devia estar perto dos 20 anos de idade. Porque na cultura hebraica, desmamar uma criança bem desmamada era já em torno dos seus 5, 6 anos de idade. É o que nos diz a história. Podia ter sido antes, podia ser um pouco depois, mas nós tomamos a média aí. Se quando Isaac nasceu, Ismael já tinha entre 13 e 14 anos de idade, então quando o menino foi desmamado, já tinha passado mais alguns anos, Ismael não era mais uma criança, era um rapaz. Ficava caçoando do menino. E então Sara pediu a Abraão que rejeitasse, que abandonasse a escrava, e foi assim que aconteceu. Abraão colocou pão no alforge, numa mochila, um odre de água apenas, e despediu a mãe e o filho para o deserto. Saiu, mãe e filho, para o deserto, peregrinando, com apenas um odre de água, num deserto daquele. Aconteceu que acabou a água, e eles não tinham um poço, não sabiam onde encontrar água. E a mãe deixou o garoto à beira da morte, embaixo de um arbusto, e saiu assim, quase cerca de 100 metros, a distância aqui dessa rua da Mangueira, e ficou à distância, chorando, para de longe ver o filho morrer. E então aparece a voz de Deus. E o anjo do Senhor lhe falou do céu: Agar, o que é que você tem? Não tema, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde estava. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E quando Deus abriu os olhos de Agar, ela viu um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre, deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma egípcia. E agora a história estava resolvida para eles. Dentro dessa história toda, o que é que eu quero trazer para nós hoje? Algumas verdades que, para mim, ficaram muito claras e explodiram em meu coração. A primeira delas é que as tragédias, ou aparentes tragédias humanas, e que muitas vezes se abatem no seio da família da fé, que nós não entendemos, não temos como entender, ficamos impactados, não encontramos respostas, adoece a nossa alma. Pode ser um propósito de Deus, sem que saibamos. Agar e Ismael não são, nessa história, os bastardos. Conquanto, literalmente, textualmente, pontualmente, apresentem esse perfil. Mas, na verdade, eles apontam para a graça de Deus, dirigida aos gentios. Isaac representa a aliança de Deus com os judeus, com os de casa. Ismael
é o filho também da promessa para os de fora. Aponta para os gentios. Naquele tempo, não dava para se entender isso. O que se podia ver era uma tragédia familiar, uma ingerência, um dano, que na verdade foi um arranjo que foi feito por fora. Mas quando a gente olha o outro lado da história, como o tapeceiro que faz a sua obra, a gente percebe que Deus estava construindo algo maravilhoso. Que é o que está em Gálatas capítulo 4. Fala das duas alianças. Os filhos da promessa em Isaque. E uma promessa feita ao que não era povo. Como diz o profeta Isaías. Chamei povo meu a quem não era povo meu. Era Deus apontando para essa realidade que hoje nos é maravilhosa. Há uma canção que traz uma letra muito curiosa, muito abençoadora, já cantamos tantas vezes aqui, que tem como título O Tapeceiro. A letra diz: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo. Trança voltas, 1000 desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores, nublados e tristes. Danielzinho, todas, conhece todas, é uma maravilha. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. Mas quando se olha do lado certo, está uma obra de arte, tecida por um grande, habilidoso e sábio artista. Se você ler aqui mesmo no texto, quando Deus fala e faz promessa a Abraão, sabe o que é que ele diz? Muitos séculos antes, Deus disse a Abraão que a descendência, dessa descendência, ele levaria para o Egito, onde seria escrava 400 anos. Não foi um acaso. O cativeiro egípcio não foi obra humana. Não foi a força do império egípcio que aprisionou Israel ali, a revelia da vontade de Deus. Deus já tinha dito a Abraão, era para que se cumprisse ali o propósito eterno do grande autor de tudo. Sara ter cedido a sua serva para Abraão, aos nossos olhos, uma precipitação, uma coisa horrorosa, uma ingerência, mas quando a gente olha do ponto de vista do quadro já feito, hoje nós vemos Deus escrevendo a história e apontando para uma realidade muito maior do que apenas uma gestação e um parto.
Deus cumpriu os seus propósitos. Segundo aspecto que quero destacar aqui. Quando Deus tem um propósito, nada pode impedir a ação desse Deus. E entra então uma palavra que foi dita ao mesmo Abraão com respeito a Isaque, o filho da promessa. Vocês lembram? Abraão foi levando Isaque, totalmente inocente, para sacrificá-lo no monte. E o menino caminhando com o seu pai, aí vão chegando e o menino pergunta: mas meu pai, aí está a lenha, o cutelo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Inocente, a criança, garoto. E Abraão então lhe responde: meu filho, Deus proverá. Amarrou seu filho, colocou sobre a lenha, ele sem entender nada, e a Bíblia diz: estava mesmo Abraão prestes a sacrificar o seu filho, mesmo. Quando levantou o cutelo, que era um tipo de machado, a mesma voz que soou no deserto falando com Agar, disse a Abraão: Abraão, não faça nenhum mal ao teu filho, porque hoje eu sei que você obedece à minha voz. E quando Abraão abre os olhos, do lado tinha um cordeiro amarrado, preso a um arbusto. Onde estava aquele cordeiro antes? De onde veio aquele cordeiro? Não estava ali. Da mesma forma, Agar, no deserto, com o filho prestes a morrer, ela foi entregar o seu filho ao sacrifício, do mesmo jeito. E quando ela está chorando, esperando só a morte, a mesma voz ressoa do alto: e onde estava o poço de água? Que não estava ali, ela não tinha visto. Ali estava o poço. Deus provê as suas coisas. Irmão querido, sabe o que isso diz para mim? Quando Deus não manda, não dá a ordem, quando não é Ele quem diz, quando não foi Ele que prometeu, não adianta forçar a barra. Mas quando Deus nos faz uma promessa, quando Deus tem uma aliança conosco, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que não esteja ao seu alcance, Deus proverá. Peça a Deus para abrir os seus olhos. Quem sabe o poço está do seu lado, né? O cordeiro está ali do lado. E muitas vezes não vemos pelas lágrimas do desespero. Tantas coisas lindas que estão ao nosso redor, tantos livramentos, tantos poços que se revelam para nós, do nosso lado, e a gente desesperado, e pelo menos até hoje. Você que aqui está, todos nós que aqui estamos, nós podemos afirmar que Deus nunca nos deixou faltar a água, o poço. Nunca! Porque o que Deus disse a Abraão com respeito a Isaque e a Ismael se cumpriu e tem se cumprido. Deus é providente. Irmão, deixa eu contar esse testemunho, porque a glória é do Senhor mesmo. Eu acredito que muitos aqui já passaram por essa experiência. Por isso eu conto a minha, sabendo que já alcançou várias também aí.
Na nossa vida ministerial e familiar, conjugal, nós já passamos por muitas lutas, muitas provações e privações. Eu já tinha ouvido falar e eu já tinha contado de experiências de missionários, e são muitas, que no campo missionário, que no lugar da angústia, que vivendo em um deserto, provaram do milagre, do socorro de Deus. Muitos. E eu mesmo, como pastor, eu e a Raquel, no começo do nosso ministério, já tivemos muitos cordeiros amarrados a um arbusto. Muitos poços de Agar revelados do nosso lado. Já tivemos pessoas batendo à nossa porta para nos trazer algo que ninguém sabia que estávamos carentes, precisando. Ninguém! E Deus levantou um anjo e foi ao nosso encontro. A pessoa também não sabia de nada, bateu à nossa porta e apenas disse: Deus mandou vir trazer isso aqui, e eu não sei porquê. Não foi uma, 2 ou 3 vezes. E nas palavras de Agar, quando ela diz assim, chamou aquele lugar Beer Lahai Roi, entre Cádiz e Berede, porque ela disse, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Ela estava diante daquele que vê. Abraão não estava vendo, Sara não a estava vendo, Isaac não a estava vendo, ela estava num deserto, mas Deus estava vendo no deserto, Agar. Você que é um servo de Deus, você que é uma serva de Deus, no seu deserto, Deus vê. E Ele não deixará o seu filho morrer, porque Deus vê. Deus lhe deu uma promessa, Ele há de cumpri-la. Bendito seja o nome do Senhor. Terceiro e último comentário desta rica e preciosa passagem. Lá está Agar com o seu filho Ismael. E o anjo lhe diz, no verso 18 e verso 19, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, deu de beber ao rapaz. Irmão, deixa eu falar isso para você. Eu estou emocionado e quero partilhar isso com você. Falar de algo que nunca experimentamos é muito fácil. Parar para meditar, entrar no texto, se envolver com aquela verdade, é preciso exercício e disciplina. Entender e vivenciar o que aquela pessoa vivenciou não é fácil. Um deserto causticante e uma sede capaz de matar alguém, nenhum de nós experimentou. Então,
entender o que significava beber aquela água não é um exercício simples. Você tem que parar para meditar. Quer ver um exemplo? Essa semana que passou, o mundo inteiro ficou atento, curioso e emocionado com aquele resgate dramático que abalou o Chile e o mundo inteiro, que acompanhou o resgate daqueles 33 homens. Ninguém sabe o que eles passaram. Por mais que alguém diga, e fale, comente, ninguém sabe o que eles passaram. A grande festa, o grande impacto, foi o cenário do resgate, que emocionou a tantos. Mas vocês sabem quantos dias eles passaram? Não estou falando dos 60 e tantos dias, não. Vocês sabem quantos dias eles passaram sem contato com o mundo exterior, sem saberem que eles poderiam ser resgatados? Sem contato nenhum, sem sonda nenhuma chegando lá, sem comunicação nenhuma. Sabe quantos dias eles passaram achando que iam morrer? 17 dias. Conta a história, a narrativa de alguns deles, que antes de eles verem uma sonda pequena chegando, que foi a primeira para que eles recebessem depois comunicação e alimento, até aí, eles tinham um reservatório muito pequeno de água, eles tinham que dividir a água, meio copo para cada um a cada 24 horas, só para tocar os lábios mesmo e não morrerem de sede. E a pouca comida super racionada, eles tinham só aquilo para morrer. Ninguém sabe o que eles passaram. Quando eles chegaram à tona, à terra, agora tudo parece ser fácil. Talvez comer um pão, fazer uma grande ceia para eles tenha um significado que ninguém aqui sabe. Vocês lembram daquele filme, O Náufrago? Com Tom Hanks? Que conta a história de um jovem que, num acidente aéreo, sobreviveu e ficou numa ilha deserta, de fato, onde ele passa, não sei se 5 anos da sua vida, numa ilha, sozinho, e tem que se virar ali. E aí o filme, que é longo, e eu conto em 2 minutos aqui, se alguém não assistiu, me perdoe, de revelar os... Mas é importante para o desfecho, que eu quero finalizar aqui. Aí o filme mostra a luta dele para fazer fogo, por exemplo, da forma mais artesanal, mais primitiva, com o atrito de madeira com madeira e um pequeno chumaço ali de bagaço, de coco. Esfoliou as mãos todas para que pudesse fazer uma fagulha de fogo. E toda a luta dele, quando ele volta, depois de alguns anos, consegue se salvar e voltar para a civilização. Aí tem uma cena que mostra, ele chega em casa, aí ele acende a luz, ele chega assim na mesa, aí tem um acendedor de fogão, aquelas pistolinhas que acendem, né? Parecendo um isqueirozinho. E então ele ficava assim, acendia e apagava com apenas um cliquezinho. Acendia, acendia e apagava. Algo tão corriqueiro, tão comum para nós, para ele também. Mas para quem havia passado aquela situação, aquilo era extraordinário. Vocês sabem o que representava água para Ismael naquela circunstância?
Não é isso que a Escritura diz, e Deus diz: eu derramarei água sobre a terra seca. Matarei a sede de todo aquele que me buscar. Eu imagino os goles que aquele rapaz dava naquela água saborosa, deliciosa, o quão sedento, faminto ele estava de tudo aquilo e o que representava aquela água. Jesus era aquela água, Sérgio. Querido, você está no deserto? Jesus pode inundar a sua vida de gozo, com um prazer tão grande, que você vai ficar estarrecido, extasiado, com a água da vida. Então não desista, não reclame, não se desespere, porque você foi jogado no deserto. Se Deus lhe fez uma promessa, querido, peça a Deus para abrir os seus olhos. A provisão está do seu lado. E é uma água fresca e maravilhosa. Eu quero orar com você, assentado como você está. Senhor querido, aqui está a tua igreja, a quem o Senhor fez uma promessa. Somos os filhos da aliança. E muitas vezes, Senhor, nós nos vemos de fato num deserto, sozinhos. Achamos que estamos abandonados, desprezados, errantes. Mas obrigado por esta palavra, Senhor, que nos revela que não estamos sozinhos, e que o Senhor está conosco, e que a provisão do Senhor está do nosso lado, misteriosamente, não sabemos de onde vem, mas o Senhor não nos desampara. Louvado seja o teu nome. Louvamos-te também, Senhor, por sabermos que, ainda que os homens nos desamparem, o Senhor tem uma promessa maravilhosa para nós de longa e grande prosperidade. Louvado seja o teu nome. Nós tomamos posse dessa palavra nesta noite e queremos descansar na tua providência. Oramos-te assim, com gratidão e louvor, em nome do anjo do Senhor, nosso Senhor Jesus. Amém.